Olá, empreendedora! Seja bem-vinda para mais um Histórias de Quem Empreende. E o tema de hoje é peça, acredite e será atendida. O que é isso, Carla? Quando a gente pede alguma coisa e acredita 100% naquilo, nós somos atendidas, tenho certeza. E aí a história de hoje é essa. Vou contar minha história de quando eu comecei a empreender, que o que eu pedi, eu fui atendida e sem saber de que forma que eu seria atendida. Mas antes de eu contar a história, vem aqui no canal, faça sua inscrição, comente, compartilhe e curta, ok? Nossas patrocinadoras do vídeo de hoje são Doc Doc, distribuidora de material hospitalar. Eles atendem pessoa física no varejo, pessoa jurídica no atacado. Eles fazem entrega, ficam localizados em Icaraí e levam bem-estar para você. Nossa segunda patrocinadora é a doutora Terezinha Leonel, biomédica e esteta, especialista em harmonização facial e corporal. Ela tem mais de 1000 atendimentos no currículo. Nossa terceira patrocinadora é a Fabi Felício Boutique. Essa blusa dela, da loja dela. A loja física fica na Rua da Conceição, 137, sala 1013. Ela trabalha com roupa casual, social e roupas em alfaiataria. Faça uma visita. Nossa quarta patrocinadora é a Tânia Bispo, maquiadora, responsável pela minha maquiagem de hoje e pelo meu cabelo. Ela é especialista em noivos, debutantes, maquiagem social. Ela dá curso de automaquiagem e é consultora Rinodê com produtos de beleza e vida saudável. Nossa última patrocinadora é a Thaís Azevedo, da Confeitaria Original. Ela é especialista em bolos em chantininho. Vamos para a história de hoje, então? Como eu falei lá no início, peça, acredite e será atendida. Essa história aconteceu comigo, algo que na época parecia impossível de acontecer. Então, quando eu comecei em 2005 a empreender com meu marido, no novo negócio, né? Eu até então não tinha empreendido, não empreendi ainda, e ele me convidou lá naquele meu primeiro vídeo, eu contei minha historinha. Se você não assistiu meu primeiro vídeo, vai lá, assiste e fique sabendo como é que começou a minha história empreendedora. Nós tínhamos um escritório pequenininho no centro de Niterói. E nós estávamos para nos casar. Quando nós começamos, nós montamos nosso primeiro negócio, nós ainda éramos namorados. E tínhamos esse escritório pequenininho no centro da cidade. E na época a gente estava numa dureza. A gente não tinha ainda, né, dinheiro para investir, para começar um novo negócio, mas mesmo assim a gente meteu a cara. E na época a gente estacionava o carro numa rua distante do nosso escritório. E nós íamos a pé, então deixávamos o carro e íamos caminhando até o escritório. E nós passávamos, todos os dias, nós passávamos em frente a uma casa. Casa essa que estava detonada, a casa era boa, uma casa antiga, mas detonada. E tinha os cachorrões ficavam ali na varanda, tinha uma varandinha, eles ficavam ali, e a gente passava na calçada, a casa fedia xixi de cachorro, era uma coisa horrível. Só que eu olhava aquela casa e um dia eu pensei assim, eu vislumbrei o seguinte, falei com o Luiz, meu marido, falei, poxa Luiz, a gente vai casar, estamos montando um negócio, no início de um negócio, nós vamos casar. E olha só essa casa aqui, essa casa seria boa pra gente, né? Aí ele, imaginou o quê? A casa tá ocupada, a casa tá detonada, tem uns cachorrões. Aí eu falei, e ele nem deu atenção quando eu falei isso. Falei, que essa casa seria boa, sabe por quê? É uma casa grande que serviria pra gente fazer as duas coisas, a gente morar e a gente trabalhar. Nós poderíamos fazer 2 em 1, trabalhar em casa ou morar no escritório, vamos dizer assim. E tá, a vida que continuava, e todo dia nós íamos para o escritório e todo dia nós passávamos em frente a essa casa, a casa dos cachorrões, a casa fedida, a casa detonada, e que eu me via naquela casa. Só que não daquele jeito, né? Eu me via naquela casa com aquela arrumadinha. Até que um dia, quando a gente passa em frente à casa, a casa estava fechada, sem os cachorros. E me chamou a atenção, porque a casa, todos os dias que nós passávamos, a casa estava aberta e os bichinhos ali na frente. Aí eu falei, chamou minha atenção, falei, Luiz, parece que a casa está vazia, tem alguma coisa estranha, o pessoal deve ter saído. E fomos trabalhar. Numa segunda-feira, quando a gente passa de novo em frente à casa, a casa estava em reforma, com pedreiros, trabalhando na casa. Eu fiquei louca quando eu vi aquilo, né? Pô, a casa tá vazia, Luiz. O que será que vai acontecer com essa casa? Será que a casa, o proprietário vai morar ou tá arrumando para alugar? Qual é a situação da casa? Aí eu abordei o pedreiro e pedi para entrar para conhecer a casa. Aí ele falou, não posso deixar
porque a proprietária pediu para não deixar ninguém entrar. Não sei, gente, o que aconteceu. Aquele ser foi iluminado, eu acho que ele gostou de mim, e pedi, e ele deixou a gente entrar na casa. Apesar de ter sido orientado para não fazer isso. E quando a gente entrou na casa, realmente a casa por dentro estava um lixo também. Todas as paredes estavam detonadas porque os cachorros se esfregavam na parede. O piso era taco, estava tudo feio, tudo soltando, tudo cheio de xixi. E aí ele me contou a história, que a casa estava passando por uma reforma e a proprietária estava reformando para alugar. E aí eu falei, caramba, é essa casa que eu quero. Nós estávamos no início do nosso negócio, nós estávamos prestes a nos casar, faltavam uns 3 meses para a gente se casar. E aí eu falei, aqui é o lugar que a gente pode unir as duas coisas, o nosso trabalho com a nossa moradia. E assim foi. Aí eu pedi o telefone da proprietária. E ele disse que também ela pediu para não dar, mas eu atazanei a vida do homem. Ele me passou o telefone dela. Eu liguei para ela, marquei com ela, aí fui até a casa no dia combinado, ela me esperou, aí eu entrei de novo na casa e, gente, eu tinha tanta certeza que aquela casa seria nossa, ela não sabia nem quanto ia ser o aluguel. E eu perguntei a ela, qual vai ser o valor do aluguel? Ela disse, eu não sei, porque quando terminar, só depois que terminar a reforma, é que eu vou definir qual vai ser o valor do aluguel. E eu virei para ela e falei com todas as letras, esta casa é minha, esta casa não vai ser de ninguém. E, gente, tem um detalhe muito importante, que eu vou abrir aqui para vocês. Na época, quem conhece minha história já sabe que a gente realmente começou sem dinheiro a empreender. Nós estávamos na tal salinha no centro de Niterói e nós estávamos ali devendo o condomínio. E quando a gente saiu da sala, nós deixamos cheques pré-datados para honrar com o condomínio que estava em aberto. E olha que loucura, se alguém falasse assim, vocês, né, como é que vocês vão sair, vão para um aluguel que era na época R$200, isso em 2005, nós pagávamos R$200 de aluguel e mais 100 e poucos de condomínio, e vão para um aluguel que aí depois eu descobri que nós fomos para um aluguel de R$1.300 nos 3 primeiros meses e no 4º mês passou para R$1.500. E assim, mas eu tinha tanta certeza que ia dar certo, que aquela casa ia ser nossa, que aquela casa ia ser bom para o nosso negócio. Para vocês terem ideia, nós escolhemos a cor que ela pintou a casa por fora, nós mudamos o tanque de lugar, isso sem saber ainda o valor do aluguel, e sem saber se a casa ia ser nossa. E olha só o que acontece, porque isso é muito forte, foi muito forte na nossa vida, isso foi um marco muito grande na nossa vida, porque eu acreditei 100%, não duvidei em nenhum momento. E foi assim que aconteceu. A obra terminou, nós casamos. Uma semana depois, a obra ainda levou uma semana depois que a gente casou, do dia do nosso casamento, que foi dia 19 de novembro. Uma semana depois, nós estávamos nos instalando na casa, sem móveis. E aí eu acho que é um detalhe, uma história que eu gosto de contar, que no meu casamento eu escolhi a lista de presentes, eu determinei o que cada um daria. E como é que eu fiz isso? Eu fiz minha lista e determinei assim, a vozinha que tem pouco dinheiro vai dar uma sanduicheira, a tia que tem dinheiro dá a geladeira, duplex, o primo que tem dinheiro dá a televisão, e assim eu determinei. Mas é falta de educação. Não, porque eu fiz isso com pessoas que eu sabia que eu poderia fazer. E por que eu estou contando isso também? Para vocês entenderem que naquele momento a nossa situação era a mais instável possível. Era a mais obscura possível, que se a gente não tinha nem dinheiro, nós tivemos que sair da salinha, deixamos cheque pré-datado para honrar com um condomínio atrasado, nós não tínhamos dinheiro para mobiliar a casa. Quando nós entramos nessa casa, em novembro, só tínhamos aqueles os bens que os nossos amigos e parentes tinham nos dado de casamento, então eu dormia no colchão ainda. Então, peça, acredite, mas também corra atrás. E foi o que aconteceu. Eu não duvidei, a coisa aconteceu do jeito que eu quis, que eu desejei, e não faltou dinheiro para pagar o aluguel. Ao contrário, nosso negócio foi prosperando, foi crescendo, até o momento que realmente o negócio desandou, que aí é para um outro vídeo essa história, que vai chegar a hora de eu contar em qual momento que desandou e por que desandou, mas também porque eu comecei a acreditar que a coisa não ia dar certo, e aí é o outro lado da história, quando a gente acredita que não vai dar certo, realmente não dá. Mas assim, a reflexão de hoje é, peça,
acredite e será atendida. Então, mesmo que pareça impossível de acontecer, aquilo que você deseja, acontece, se a gente não colocar 1 milímetro de dúvida, ok? Então fica a reflexão. Para a gente terminar, mais uma vez, nossas patrocinadoras do vídeo de hoje, Doc Doc, distribuidora de material hospitalar, doutora Terezinha Leonel, biomédica esteta, Fabi Felício Boutique, Tânia Bispo, maquiadora, e Thaís Azevedo, da Confeitaria Original. Até a próxima. Tchau, tchau.